Essa é a melhor forma de você fazer um RESP para aumentar ou reduzir indenizações. É a mais segura que tem. Olá, sou Giovanni Fialho, idealizador do Advogado Superior, e eu te convido hoje a refletir sobre um tema fenomenal: como majorar quantum indenizatório em recurso especial. Eu sei que a maioria fala que cai na súmula 7, mas tem uma forma que, embora a gente não possa nunca ter certeza, mas ela ajuda muito. Antes disso, curta, compartilhe, comente, se inscreva aqui no meu canal para me ajudar a democratizar o acesso à jurisdição superior. E afinal de contas, como que eu faço um RESP buscando majorar um valor de indenização fixado, por exemplo, em R$10.000 no caso de um acidente de trânsito com morte? Danos morais em 10 mil. Não vou nem falar dos danos materiais aqui, vamos falar só dos danos morais. Eu sei que você provavelmente já tentou algo assim e esbarrou na súmula 7. É o mais comum que realmente tem. E o STJ entende que, em regra, é súmula 7, salvo se exorbitante ou irrisório o valor da indenização. Mas perceba, para ele dizer que é súmula 7, ele está dizendo em outras palavras: olha, não é exorbitante nem irrisório. É a forma que ele encontrou para dizer isso. Psicologicamente, subjetivamente, é feito um juízo de valor antes de chegar àquela conclusão. De qualquer maneira, tem possibilidade de majorar ou minorar. Quais são as chances maiores? Não dá para falar com certeza absoluta, mas as chances precisam ser aumentadas. O STJ, principalmente a seção de direito privado, que é composta pela terceira turma e pela quarta turma, utiliza o chamado método bifásico de fixação de danos morais. Desde principalmente de que tomou posse o ministro Paulo Sanseverino, Titio Sanseverino tomou posse dia 10 de agosto de 2010 e ele então passou, porque essa foi a tese dele no doutorado em Direito, e ele acabou trazendo isso com mais ênfase e o STJ foi adotando. Esse método bifásico, ele lembra um pouco as 3 fases de fixação da pena lá no direito penal. Então vamos lembrar do direito penal e trazer para cá rapidamente. Pena base lá do artigo 59 do Código Penal, de acordo com aquelas 8 circunstâncias envolvidas. Depois vem a segunda fase com agravantes ou atenuantes, até do bug aqui, e a terceira fase com as majorantes e minorantes. Então, a partir de uma ideia geral, vão se verificando elementos específicos do caso. Essa é a ideia. O método bifásico de danos morais, ele fixa um valor com base nos demais casos similares àquele dentro daquele tribunal ou dentro daquela região. E numa segunda fase é aferida alguma particularidade que fará aumentar ou reduzir aquele valor. É uma ideia que, embora não absoluta, mas tenta trazer mais objetividade à fixação dos danos morais, que sempre foi criticada por um viés muito subjetivo, muito pessoal. Então, o que é que o STJ faz? Bom, se nesse caso aqui de acidente de trânsito com morte foi fixado em R$10.000, quanto que eu tenho dado? Não sei. E aí o STJ vai verificar julgados que ele próprio, o STJ, porque é isso, o universo. Se isso acontecesse, por exemplo, no TJ do Amapá, seria naquela localidade. Se acontecesse numa vara cível de Recife ou de São Paulo, seria naquela realidade que vai ser fixado. Então o STJ olha, bem, quais são os valores que eu tenho fixado em situações parecidas? E aí busca a jurisprudência com as técnicas adequadas, vai lá e encontra, olha, fixação de danos morais, nesse caso aqui, em que houve morte por acidente de trânsito. Teve um que foi fixado em 15 mil, um fixado em 20, outro fixado em 25, esse em 22, esse em 23, esse aqui em 26, ou seja, a maioria está entre 20 e 25. Opa, então essa aqui já é uma margem. Se foi fixado em 10, está abaixo da margem principal. Então o que ele faz? Ele fixa em 20, por exemplo, e aí verifica se tem algum elemento naquele caso que venha a aumentar ou diminuir. Essa é a fixação
Essa é a ideia do método bifásico. Como então você vai fazer o seu RESP com essa mentalidade? Não sei. Pense como o STJ pense. Fale a língua do STJ, igual quando você vai falar com uma criança. Você tem que falar aquela linguagem mais simples, não vai ficar falando termos rebuscados, técnicos, não adianta. Certo, então o que você faz? Faça a análise bifásica no seu recurso especial. Se foi condenado o seu cliente a receber 10 mil, condenado não, ele vai receber, a outra parte que foi condenada, a receber 10 mil, você está dizendo que foi pouco? Procure julgados no STJ que tenham fixado valor em situação igual ou semelhante em patamar maior. Então você encontra julgados lá de, por exemplo, 20, 30, 40, 50, 100 mil. Ok, procure aqueles, mostre fazendo uma espécie de cotejo analítico. Não é aquele cotejo analítico lá do dissídio jurisprudencial, não confunda as coisas. Só um elemento comparativo entre o acórdão do qual você está recorrendo e os demais que você vai utilizar do STJ. Não precisa reproduzir texto integral, não há essa obrigatoriedade. Você faz essa análise, essa explicação de qual o valor fixado naqueles casos do STJ. E se tiver algum elemento a mais ou a menos, faça também. Então você vai buscar com mais chance ter esses elementos falando a linguagem do STJ e já fazendo uma sugestão de aplicação do próprio método bifásico, porque ele vai fazer isso lá. Então você já está dando com muito mais chances de provimento. Por isso, e é interessante isso aqui, eu sempre falo que é preciso entender duas coisas além da técnica do RESP, além das regras processuais. Você tem que entender a jurisprudência do STJ sobre aquele assunto e eventuais teorias que o STJ adota, porque assim você vai conseguir pensar melhor naquela situação. E se você é criminalista, eu já vou aproveitar aqui e te dar uma dica extra. Você pode pensar em algo parecido ao fazer o RESP criminal para fazer alterações da pena. Claro que existem outras questões, é mais complexo, existem casos só de direito objetivo à luz de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, mas também você pode fazer uma análise mais subjetiva utilizando essa mesma técnica. Experimenta aí, quando tiver sucesso, me avisa. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.